meus amores, bom dia! Vamos começar o nosso dia falando com o Papai do Céu, pedindo a Ele sua permissão para iniciarmos os nossos trabalhos? Repita esta oração com a prova. Meu Senhor e meu Deus, fica comigo, pois sem Ti nada sou, nada sei e nada posso. Amém! Pois bem, meus amores, a nossa aula de hoje é na matéria de matemática. E esse será o nosso primeiro assunto da terceira unidade. Quero que vocês prestem bastante atenção na nossa explicação de hoje, porque nós estamos começando com um novo assunto. E nós vamos falar sobre dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Ai, Pró, que tanto de nomes difíceis! Pois é, são os nomezinhos complicados de falar, mas que nós vamos aprender matemática com esses nomes. Então, eu quero que você venha comigo e preste bem atenção nessa explicação da prova. Então, como a prova falou, o nosso assunto é dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. A prova fez aqui uma simulação para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui o dobro e aqui eu tenho quadradinhos. E se eu falar com vocês, gente, qual é o dobro dessa quantidade de quadradinhos? O que você teria que fazer? Você teria que duplicar essa quantidade, porque o dobro é a mesma coisa que duplicar. Ou seja, eu teria que ter uma segunda quantidade dessa aqui. Então, vamos com a prova. Eu tenho aqui 1, 2, 3. 3 quantidades de quadradinho. Eu quero o dobro desta quantidade. Então, a prova vai duplicar. Vai colocar aqui mais 3 quadradinhos. E a prova formou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho o dobro de 3, que é duplicado, ó. O dobro de 3 é 6. Então, o dobro de 3 é 6. Então, você vai entender que o quê? Que calcular o dobro de um número significa multiplicar esse número por 2. Então, eu poderia colocar 3 vezes 2 é igual a 6. Isso aqui é o dobro de 3. Agora, vamos calcular o triplo. Como é, Pró, que eu vou calcular o triplo de uma quantidade? O triplo quer dizer que eu vou repetir essa quantidade 3 vezes. Triplo quer dizer 3 vezes. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Eu quero o triplo desses 4 quadradinhos. Eu vou repetir eles aqui. Vamos com a prova. 1, 2, 3, 4. Até aqui eu tenho o dobro, não é? Uma quantidade e o dobro. Mas a prova quer o triplo. Vamos mais um aqui. O espaço vai ficar apertadinho para a prova. Mas vamos lá. Pronto. Agora observem que eu tenho o triplo desta quantidade, que é 4 quadradinhos. 1, 2, 3. 3 é o triplo. Qual é o triplo de 4 quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que o triplo de 4 é 12. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo para dar um espaçozinho, tá? 4, que é a quantidade de quadradinhos, vezes 3, que é o triplo que a prova está pedindo. 4 vezes 3, 12. Perceberam que calcular o triplo é a mesma coisa que multiplicar uma quantidade 3 vezes? Vamos dar seguimento ao nosso assunto. Calculamos o dobro, que é 2 vezes a mesma quantidade, o triplo, que é 3 vezes a mesma quantidade. Agora nós vamos calcular o quádruplo, que é 4 vezes aquela determinada quantidade. Qual é a quantidade de quadrinhos que a prova está apresentando aqui? 1, 2. Então, eu quero o quádruplo desta quantidade de quadrinhos. Ou seja, eu quero esses 2 quadrinhos 4 vezes. Vamos com a prova.
Eu já tenho aqui 2. Vou colocar mais 2. Vou colocar mais 2. E vou colocar mais 2, porque eu quero o quê? Eu quero o quádruplo. Olha, 1, 2, 3, 4. Eu quero o quádruplo de 2 quadradinhos. Como é que eu vou achar essa conta? Eu vou fazer o quê? Quantos quadradinhos a Pro tem? 2. Vezes o quádruplo. O que significa quádruplo? Significa 4 vezes aquela coisa. Então, 2 vezes 4 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O quádruplo de 2 é 8. Vamos agora para o quíntuplo. No quíntuplo, a Pro tem 3 quadradinhos, tá vendo? E quíntuplo, Pro, como é que eu vou fazer? Quíntuplo vem de quinto, vem de 5. Então, eu vou calcular essa quantidade de quadradinhos 5 vezes. Vamos com a Pro? Observem só. A Pro tem 3 quadradinhos e a Pro quer o quíntuplo desses 3 quadradinhos. Então, o que a Pro fez? Repetiu ele 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quantidades de 3 quadradinhos. Eu quero o quíntuplo de 3. Quanto é que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 vezes o quíntuplo. Quem é o quíntuplo? É o número 5. 3 vezes 5 é 15. Vamos conferir com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, que era a quantidade de quadradinhos que a Pro trouxe, vezes o quíntuplo que a Pro está pedindo, que é 5, é igual a 15. Então, nós não podemos esquecer que dobro é o mesmo que 2, triplo é o mesmo que 3, quádruplo é o mesmo que 4 e quíntuplo é o mesmo que 5. Ou seja, este assunto está associado à multiplicação. Quando a Pro pede o dobro de um número, a Pro está pedindo que você multiplique ele por 2. Quando a Pro está pedindo o triplo de um número, a Pro quer que você multiplique ele por 3. Quando a Pro pede o quádruplo de um número, a Pro quer que você multiplique ele por 4. E quando a Pro pede o quíntuplo de um número, a Pro quer que você multiplique ele por 5. Deu para vocês entenderem? Espero que sim. Mas para ficar melhor ainda o entendimento, a Pro preparou uma animação para vocês sobre esse assunto. Lá vocês prestem bem atenção porque eu vou ter um probleminha de matemática envolvendo dobro e triplo. E quando vocês tiverem outras atividades envolvendo quádruplo, quíntuplo, vocês já vão estar craque nesse assunto. Então vamos para o nosso vídeo de animação. Algumas crianças estavam conversando na escola. A Milena chegou para seus amigos e falou: "Ganhei 5 reais essa semana para comprar figurinhas." O Daniel, que é seu amigo, respondeu: "Milena, eu ganhei o dobro do que você ganhou." Se o Daniel ganhou o dobro, quer dizer que ele ganhou 2 vezes o valor que a Milena ganhou. Ou seja, ele ganhou 5 mais 5 reais. Ele ganhou o dobro. Para descobrir quanto o Daniel ganhou, nós podemos fazer a soma 5 mais 5 e descobrir que ele ganhou 10 reais. Ou podemos fazer a multiplicação, 2 vezes 5, que dará 10 reais. A Alice, que também é amiga da Milena, disse: "E eu ganhei o triplo do que você ganhou, Milena." Se a Alice ganhou o triplo, ela ganhou 3 vezes mais do que a Milena. E assim, nós vamos ver que ela ganhou 1, 2, 3 vezes mais. 3 notas de 5 reais. Para descobrirmos quanto ela ganhou, nós podemos fazer a soma.
5 mais 5, 10 mais 5, 15. E descobri que ela ganhou 15 reais. Ou fazer a multiplicação. 3 vezes 5, que dará 15 reais. E agora nós podemos responder a pergunta desse exemplo. Quanto cada criança tem para comprar figurinhas essa semana? E assim nós veremos que a Milena tem 5 reais, o Daniel, que tem o dobro, tem 10 reais, a Alice, que tem o triplo, tem 15 reais. E dessa maneira nós entendemos que dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo está ligado à multiplicação. Para reforçar o que nós acabamos de ver, é necessário que fique bem claro que sempre que nós formos encontrar o dobro de uma determinada quantidade, nós estamos fazendo 2 vezes aquela determinado valor. Se nós vamos encontrar o triplo, nós estaremos encontrando 3 vezes aquela determinada quantidade. O quádruplo, 4 vezes. E o quíntuplo, 5 vezes. E dessa forma, nós percebemos que esse conteúdo está relacionado à multiplicação. Então, sempre para encontrar dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, nós faremos uma continha de vezes. Agora que vocês, meus amores, já sabem o que é dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, façam a atividade na matéria de matemática, que a prova está postando aí. Copiem direitinho, prestem bastante atenção nas questões, calcule bonitinho o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo dos números que a prova apresentar para vocês. Faça com todo o capricho e até a nossa próxima aula com um super beijo da prova.